Olá, bom dia. Hoje nós iremos apresentar um trabalho sobre o livro Senhora, de José de Alencar. Bom, agora irei falar sobre os dados do autor e da obra. O nome da obra é Senhora, o autor é o José de Alencar, o lugar de publicação foi no Rio de Janeiro, a editora é a B.L. Garnier e o ano de publicação foi em 1875. O livro A Senhora tem uma grande importância. José de Alencar se inspirou em outros autores e adaptou os recursos que ele havia aprendido. Ele começou a investir em linguagens repletas de musicalidade. Isso foi um recurso que ele já havia testado e experimentado antes na sua obra chamada O Guarani. Essa obra ela foi criada na época do romantismo. Por isso, podemos observar as características do realismo e do naturalismo no livro. E esse conjunto de características fez com que a obra ainda tenha uma grande relevância no mundo da literatura. Existe uma grande mudança entre o contexto histórico da obra e os dias atuais. O livro ele se trata de um romance que ocorreu no século XIX, ou seja, há muito tempo atrás. E nessa época a sociedade era muito mais rígida e vivia somente de aparências e contradições. Bom, atualmente na nossa sociedade existem padrões culturais que ainda seguem esses caminhos. E a obra ela basicamente conta sobre o casamento por interesse, o que era algo muito comum no século XIX. As pessoas normalmente queriam se casar com pessoas que tinham algo importante ou valioso para oferecer, como posses ou dinheiro. Bom, apesar de tantos anos terem se passado, ainda existem diversas pessoas que são assim, que somente querem o seu próprio benefício. Mas a protagonista da obra, a Aurélia Camargo, ela condenava essa prática de casamento por interesse e ela era apenas movida pelo seu amor. E ela sempre deixou claro que ela desejava se casar com uma pessoa que de fato amasse. E basicamente a história do livro é uma grande crítica a essa sociedade que vive apenas de aparências. José Martiniano de Alencar ele foi um romancista, dramaturgo, jornalista, advogado e político brasileiro. Ele foi um dos maiores representantes da corrente literária e o principal romancista brasileiro da fase romântica. Ele nasceu no dia 1 de maio de 1829, no Ceará, e com apenas um ano de idade ele mudou-se para o Rio de Janeiro com a sua família, que naquela época era a capital do Império do Brasil. Bom, ele estudou no Colégio de Instrução Elementar em 1846 e com 17 anos ingressou na Faculdade de Direito e acabou se formando em 1850. Durante esses anos na universidade, ele criou uma revista que era chamada de Ensaios Literários. E, ao ver o sucesso do livro A Moreninha, de Joaquim Manuel de Macedo, ele resolveu que queria ser escritor de romances. Então, ele se entregou à leitura de diversos autores que eram mais influentes naquela época. Mesmo no auge da sua carreira política, José de Alencar ele não abandonou a literatura. Ele teve 4 filhos, entre eles Mário de Alencar, que acabou seguindo a carreira de letras do pai. E ele viu sua obra sendo atacada por jornalistas e críticos, que eles começaram a fazer uma espécie de campanha sistemática contra o José de Alencar. Nessa época ele ficou muito triste e ele começou a publicar suas obras usando um pseudônimo que era chamado de Sênio. Mas havia ainda uma grande parte da população que adoravam suas obras. E durante sua vida ele procurou trazer para os livros dele a tradição, uma história mais falando sobre a vida rural e urbana do Brasil. José de Alencar ele morreu aos 48 anos no Rio de Janeiro e ele foi vítima da tuberculose. Conteúdo da obra. A protagonista Aurélia Camargo é filha de uma costureira pobre e deseja se casar com um namorado, Fernando Seixas. O rapaz, porém, troca Aurélia por Adelaide Amaral, uma menina rica que proporcionaria um futuro mais promissor. O tempo passa e Aurélia torna-se órfã e recebe uma herança enorme do avô. No final da história, Fernando Seixas acaba voltando para Aurélia. O romance é narrado em terceira pessoa por um narrador onisciente, ou seja, que tudo sabe sobre as personagens, penetrando assim em seus pensamentos e em suas almas. Podem ser citados alguns exemplos do livro a seguir do narrador, como: primeiro exemplo,
Pronunciando as palavras, a moça parecia de novo sentir sua alma refrangir-se, atraída imperiosamente por esse pensamento recôndito que a absorvia. Firmina tinha, pois, como certo que Aurélia, a desdenhosa, sentirá afinal uma inclinação. Agora, exemplo 2. Era hora do almoço. As duas senhoras puseram-se à mesa. Aurélia distinguia-se pela sobriedade, que era nela a consequência de temperamento e educação. Não quer isso dizer que fosse dessa espécie de moças papilionáceas, que se alimentam do pólen das flores, e para quem o comer é um ato desgracioso e prosaico. Bem ao contrário, ela sabia que a nutrição da seiva da beleza, sem qual as cores desmaiam nas faces e sorrisos dos lábios, como as efêmeras e pálidas florações de uma... Bom, todas essas cenas mostram como o foco narrativo é em terceira pessoa, que o narrador é onisciente, assim narrando tudo o que acontece em todo lugar, sabendo o que as pessoas pensam e sentem, e mostrando assim que conhece a todos. Bom, os personagens são compostos pela Aurélia Camargo, que é a personagem principal, pelo Fernando Seixas, que também é outro personagem principal, e pelos personagens secundários, que tem a Dona Emília, que é a mãe da Aurélia, o Senhor Lemos, que é o irmão mais velho da Dona Emília, o Pedro Camargo, que era o pai de Aurélia, a Dona Firmília, que era uma parente muito distante da Aurélia, e que ela ficava com a Aurélia pra aparecer, assim, em bailes, em eventos. Também tinha a Adelaide, que era a ex-noiva do Fernando. O Torquato Ribeiro, que era um moço pobre apaixonado pela Adelaide. E tinha o Eduardo Abel, que era um moço que ele era apaixonado pela Aurélia. E que ele chegou até a tentar bancar ela em alguns momentos. E é isso. Senhora é um romance relativamente urbanizado, antes do surgimento da literatura realista. Era basicamente uma crônica de costumes e um retrato da corte ou da sociedade carioca da segunda metade do século XIX. Mas nós podemos dividir a história em dois ambientes. O primeiro ambiente temos Seixas e Aurélia. Eles vivem em ambientes hostis, sem condições financeiras e econômicas. Mas, quando Seixas começou a entrar na classe alta, que vem aí o segundo ambiente, ele deixou Aurélia para se casar com Adelaide. E tudo mudou porque recebeu um dote e depois enriqueceu. Durante o mesmo período, a Aurélia recebeu uma grande herança de seu falecido avô. Desde então, eles viveram na burguesia, que isso sim é o segundo ambiente. A Aurélia é rica por causa do legado e Seixas, que vivem de um casamento arranjado. Tempo fictício. A obra Senhora, de José de Alencar, é dividida em 4 partes. A primeira delas, nomeada de O Preço do Casamento, começa descrevendo uma jovem moça chamada Aurélia, rica e frequentadora de bailes da alta sociedade. A Aurélia, sendo órfã e recebedora de uma grande fortuna, estava sempre acompanhada de sua parenta, Dona Firmina, e acreditava que todos só se interessavam por ela por causa de sua beleza e do seu dinheiro. Em um baile de costume, Aurélia começou a se questionar sobre sua educação e seu destino. Escreveu uma carta ao Senhor Lemos, dando-lhe a missão de arrumar seu casamento com o atual noivo de Adelaide Amaral, Fernando Seixas. Seixas era pertencente a uma família de situação pouco favorável e pretendia arrumar um casamento com uma moça rica para oferecer melhores condições para sua mãe e suas irmãs e também para seus luxos. Lemos faz a proposta de casamento a Seixas, que mesmo sem conhecer a noiva, recebe um adiantamento do alto dote e aceita o compromisso. Quando foi apresentada a Aurélia, Seixas sente uma profunda humilhação, pois em tempos passados tinha rompido um noivado com ela para ficar noivo de Adelaide, que era mais rica. Na noite de núpcias, Aurélia chama seu então marido de homem vendido. Na segunda parte, chamada Quitação, é contada a história de Aurélia. Dona Emília era sua mãe e Pedro Camargo, seu pai. Pedro era filho bastardo de um rico fazendeiro e casou-se com Emília sem conhecimento do seu pai. Anos depois, acaba morrendo e seu pai não conhece sua neta. Dona Emília fica em má situação para criar sua filha. Nesse momento, Seixas se elege como
pretendente de Aurélia e assume o compromisso de se casar com ela. Porém, se arrepende por ter se apaixonado por uma moça pobre e órfã e assume compromisso com Adelaide, moça rica na sociedade. Perto de falecer, o avô de Aurélia a procura e deixa para ela toda a sua fortuna. Após a morte de sua mãe, Aurélia tem como tutor Senhor Lemos, seu tio, e como acompanhante Dona Firmina. A terceira parte tem como título Posse e descreve a rotina de Aurélio e Fernando enquanto casal. Eles vivem uma vida de aparência, desfilam de mãos dadas, trocam carinhos e gentilezas diante de bailes ou de amigos. Mas quando estão sozinhos, trocam palavras ferinas e acusações. Fernando se vê como um escravo de Aurélia, tendo ela como sua dona e a obedece em todos os seus desejos. Na quarta e última parte, Resgate, temos os principais acontecimentos da trama. Os desejos não realizados de Aurélia e Fernando são passados pelo autor com muito erotismo. Porém, por orgulho, Fernando e Aurélia não se deixam envolver. Podemos notar nessa parte a visível transformação de Fernando, que passa a recusar o luxo que tanto já desejara. Fernando passa então a trabalhar dedicadamente e faz um negócio importante, em que arrecada um valor e devolve para Aurélia todo o dinheiro do dote. Ele então pede o divórcio. Comprovada a mudança de Fernando, Aurélia lhe mostra o seu testamento escrito no dia do casamento, onde é deixada para Fernando toda a sua fortuna e é declarado seu amor por ele. O casamento então se consuma e os dois se tornam um casal de amantes. Sobre a linguagem. Nesse romance, pode-se fazer um balanço do vocabulário da época, que é muito diferente de antigamente e da atualidade. Por exemplo, o seguinte fragmento. Por mais esforços que fizesse pobre Emílio, não lograra destroçar as efemérides financeiras do movimento dos fundos públicos e oscilações do mercado monetário. Visto que aí, qualquer filhote de zangão a quem não desponta ainda o bigode, havia em 2 palhetadas. Era para Emílio ciência mais abstrusa do que a astronomia. A diferença entre a linguagem da época e da atualidade é facilmente notada. Ele também usa uma linguagem mais popular. Esse livro é um registro muito valioso para se recuperar uma memória linguística, para a gente trazer aquela coisa de estar, de vivenciar o momento do século XIX. Além disso, a estrutura do texto que ele constrói é predominante períodos compostos por coordenação, que são frases com menos linhas ou apenas uma, que dá uma celeridade no texto. A leitura segue mais fluida, numa musicalidade quase que rápida, que repercutiu várias críticas ao escritor, tendo em vista que em sua época era mais considerado utilizar em estruturas mais rígidas dos clássicos e os cânones acadêmicos a linguagem mais rebuscada e períodos compostos por subordinação, que são orações mais compridas, com mais linhas. Alencar escreve de maneira que a leitura acabe se tornando célere, fácil de entender, apesar da leitura seguir rápido, que inclusive tornou-se uma característica das obras do escritor. Um trecho. Trazia essa noite um vestido da nobreza opala, que assentava-lhe admiravelmente, debuxando como uma luva o formoso busto. Com as sutilações da seda, que ondera ao reflexo das luzes, tornavam-se ainda mais suaves as inflexões harmoniosas do talhe sedutor. Como que banhava-se essa estátua voluptuosa em um gás de leite e fragrância. Seus opulentos cabelos colhidos na nuca por um diadema de opalas borbotaram em cascata sobre as alvas espáduas bombeadas, com uma elegante simplicidade e garbo original que a arte não pode dar, ainda que o imite, e que só a própria natureza incute. Observe no trecho acima a ânsia do autor
autor a necessidade que o autor sente em descrever com perfeição a Aurélia, de forma que todos se deslumbrem, fiquem ansiosos, sabe? Cause uma tensão para que o leitor continue absorvendo a história. A forma como Alencar escreve o livro, com frases de poucas linhas, diálogos excelentes, suaves, quanto a distribuição e a dosagem, denotam igualmente tendência para idealizar. A verdade e a eloquência de muitos de seus personagens vem menos da capacidade de análise que de certos toques estilísticos de força divinatória, que se revelam por meio da roupa, da voz, dos detalhes do ambiente. Bom, a história basicamente conta um romance complicado entre a Aurélia, que era uma moça muito pobre, e com o Fernando. O tempo passa, a Aurélia acaba se tornando órfã e recebe uma herança muito grande do seu avô. Ela acaba percebendo que as pessoas só estavam interessadas por ela por conta do seu dinheiro e sua beleza. Então ela escreve uma carta para o seu tio, dando a missão para ele de arrumar um casamento com o atual noivo da Adelaide Amaral, que era o Fernando Seixas, com uma condição, que ele não soubesse com quem se casaria. O Seixas ele era pertencente de uma família muito pobre, então ele pretendia arrumar um casamento com uma pessoa rica para oferecer melhores condições para sua mãe e suas irmãs também, e para seus luxos. O Sr. Lemos fez a proposta de casamento para o Fernando, e ele acaba aceitando, mesmo sem saber, mesmo sem conhecer quem era a noiva. Quando ele foi apresentado à noiva, que era a Aurélia, Seixas ele sente uma profunda humilhação, porque tempos passados ele tinha rompido um noivado com ela para ficar noivo de Adelaide, que era uma moça mais rica. Bom, e na noite de núpcias, a Aurélia chama ele de homem vendido. Então eles começaram a ter uma vida apenas de aparências. Eles desfilavam de mão dadas, trocavam carinhos, mas quando eles estavam sozinhos, eles apenas trocavam palavras feridas e acusações. Então o Fernando ele começa a se ver como um escravo de Aurélia, tendo ela como sua dona, e ele acaba obedecendo todos os seus desejos. Então, o Fernando ele começa a recusar esse luxo, tudo que ela dava para ele. Então, ele começou a trabalhar dedicadamente e fez um negócio muito importante. Ele acaba arrecadando um valor e devolve esse dinheiro para Aurélia, que era o dinheiro do dote. Então, ele basicamente pede seu divórcio para ela. E ali ela percebe que o Fernando mudou. E a Aurélia mostra que ela tinha feito um testamento no dia do seu casamento, onde toda a sua herança iria ser deixada para o Fernando. E ela acaba declarando seu amor por ele. Então, eles ficam de pazes e o casamento entre eles é consumado. A exposição acontece quando a Aurélia solicita ao Sr. Lemos que a auxilie a desmanchar o casamento da Adelaide, indicando que a moça deveria se casar com o Dr. Torquato. Ela pede para que o Sr. Lemos procure o moço escolhido e proponha 100 contos réis para Fernando, com a condição que o casamento era com separação de bens, mantendo absoluto segredo sobre quem fez a proposta. Já a complicação acontece quando o Sr. Lemos resolve interferir nos acontecimentos e ao encontrar o pai da Adelaide Amaral, ele fala sobre as vantagens do casamento da moça já prometida a outra, com Seixas. O pai não gosta do pretendente da filha, que no caso era o Dr. Torquato, porque ele era muito pobre e não tinha muito futuro pela frente. Então, ele passa a se interessar por Fernando Seixas e por isso apresenta em casa. O rapaz ele começa a calcular as vantagens do casamento com Adelaide e, por fim, quando o chefe da casa lhe oferece dote de 30 contos réis, ele aceita imediatamente. Então, a Aurélia acaba recebendo uma carta anônima dizendo que o Fernando a trocou pelo dote de 30 contos réis. O clímax acontece no momento em que Fernando, depois de muito humilhado no casamento, consegue juntar dinheiro para pagar seu próprio resgate para a esposa. Quando ele devolve o dote para Aurélia, ela revela que ela tinha feito um testamento no dia do seu casamento e que colocou ele como o único herdeiro, o que prova o seu verdadeiro amor para ele. E o desfecho ocorre quando eles se olharam como estranhos e se despediram. Porém, a Aurélia confessou todo o amor que tinha por Fernando e declarou com a mudança pela qual eles passaram, e o passado podia ser
ser esquecido e eles poderiam viver o amor que sentiam. Fernando ali ouviu essa confissão, beijou sua esposa e assim se reconciliaram, fazendo as pazes e consumando seu casamento. Bom, esse foi o nosso trabalho. Espero muito que vocês tenham gostado.